Legal, galera, começa agora mais um show da rodada e os gols que fizeram a alegria do torcedor por todo o Brasil. Um meio de semana aí, né? Rodada recheada de gols, Copa do Brasil, Libertadores, o futebol brasileiro em alta. Começando com a Copa do Brasil, o São Paulo foi a Maceió e venceu o CRB por 3-0. Aí o São Paulo já havia vencido o primeiro jogo no Morumbi por 2-0. E aí em Maceió confirmou aí o favoritismo e venceu por 3-0. Não tomou conhecimento do dono da casa. É o São Paulo aí se acertando com o novo técnico, Diego Aguirre. Aí o terceiro gol do Rodrigo Caio, né? De cabeça, convocado pelo Tite para os amistosos aí que o Brasil vai fazer diante da Rússia e da Alemanha. E aí o Cianorte e Internacional, né? O Internacional confirmou o favoritismo, manteve aí a sua força e venceu novamente. Havia vencido o primeiro jogo por 2-0, repetiu o placar, eliminou o Cianorte da Copa do Brasil. Coritiba e Goiás, 1-1 esse jogo. Aí o Goiás saiu na frente com esse golaço, esse chute de fora da área. E o Coritiba empatou 1-1. Mas o Goiás venceu o primeiro jogo e classificou aí para a quarta fase da Copa do Brasil. O Galo passou aperto, rapaz, com o Figueirense, hein? Homenagem aí ao Bebeto de Freitas. E aí o Figueirense saiu na frente com esse golaço. O Galo venceu o primeiro jogo por 1-0, fora, no Orlando Scarpelli. E quando tudo parecia fácil, jogar em casa, foi surpreendido pelo Figueirense. Aí o gol do Jorge Henrique, selando a vitória do Figueirense, 2-1, Figueirense levando a decisão para os pênaltis, a decisão da vaga. E aí brilhou a estrela do goleiro Vitor, o São Vitor, defendendo 2 pênaltis. O Galo não perdeu nenhum, 4-2 aí para o Atlético Mineiro, garantindo classificação também aí, sua vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E tivemos estaduais também aí, o Campeonato Pernambucano, Sport Santa Cruz. Aí o primeiro gol. Clássico Pernambucano e o Sport detonou o Santa, 3-0. Aí a única oportunidade ali, a bola no travessão e o goleiro bateu feio ali a cabeça na trave. E aí, Libertadores, o Corinthians venceu a primeira aí, após empatar fora de casa na estreia. O Corinthians com esse gol do Sheik, o veterano Sheik de cabeça, cabeceou bem, certeiro para o chão. 1-0 e depois aí o segundo gol, 2-0. Timão é líder do seu grupo aí. 2-0 o Corinthians vencendo em casa o Deportivo Lara. E o Flamengo de virada, o Flamengo vira com o show do Vinícius Júnior. O garoto entrou e acabou com o jogo. Teve esse lance aí, claro, de pênalti, a arbitragem não deu. O Flamengo está sentindo na pele, né? E aí o gol do Emelec, 1-0 para a alegria do torcedor, levantou o estádio, mas aí essa pintura de gol do Vinícius Júnior empatou. O Vinícius Júnior entrou no segundo tempo, Carpegiani fez substituição. Essa linda jogada, passando por 3 ali, deslocando o goleiro. E depois mais uma aí também, a virada do Flamengo em cima do Emelec, Flamengo também. 4 pontos aí, líder do seu grupo. E aí o Vinícius Júnior sendo, né, que é torcedor aí do... E aí o Flusão, Flusão. Difícil, hein? 1-0 para o Avaí, o Fluminense, que perdeu em casa o primeiro jogo, 2-1, voltou a perder para a equipe do Avaí. O Fluminense vinha fazendo até uma partida boa, mas aí o Abelão, como sempre, né? Admiro muito o Abelão. Sabe comandar a garotada, sabe montar um time, o time tá legal, mas na hora de substituir, não dá certo. Ele não consegue fazer as substituições que
fazem efeito no Fluminense. E sempre fazem efeito contrário, né? Foi assim na Sul-Americana, o Fluminense ganhando um jogo fácil do Flamengo 3-1, ele me coloca depois me coloca lá, Romarinho, que hoje nem mais faz parte do elenco. Então, chateado pra caramba aí com a Flusão. Ontem, com Robinho no banco, Matheus Alessandro, ele me coloca Dudu, e o time com 3 zagueiros, com um jogador a mais. O Abel, ficou me devendo mais uma vez, tá? Te admiro muito, gosto do seu trabalho, um grande técnico, mas na hora de substituir, que tá errando demais e complicando o Fluminense. Já não tem time, a gente já não tem um bom elenco. Você ainda não consegue fazer substituição certas, né? Mas vamos lá, vamos aos gols que interessam aqui. Tá aí pra você, olha só. A zaga, o cara nem subiu, sozinho. Né? Depois que o Abel desarrumou o time todo. Dudu entrou, ficou 6 minutos em campo, foi expulso, uma entrada violenta, justíssima expulsão. E aí o Atlético Paranaense também garantiu sua classificação aí, ó. Ceará buscou o empate 1-1. Jogo no Castelão. E aí a decisão foi para os pênaltis, depois do empate também na Arena da Baixada, e aí o Atlético venceu por 6-5, carimbando o passaporte aí para a próxima fase da Copa do Brasil. E tem mais gols, olha aí a lambança do Guilherme Matos, hein? O Vitória classificou vencendo por 3-0 o Bragantino, olha aí. Segundo ele, o goleiro pediu para bater a falta, ele rolou a bola para trás, mas o juiz entendeu que ele cobrou a falta. E aí, o Neilton, esperto, foi lá, roubou e fez 1-0. E o Vitória garantiu a classificação com uma vitória por 3-0 aí, eliminando o Bragantino. E ontem foi dia de Neilton, jogou muito. Aí, Sampaio Correia e Ponte Preta. Uma linda tabelinha ali, uma jogada trabalhada. E o cara perde esse gol, né? Depois do 0-0, o jogo foi para os pênaltis. E a Ponte aí venceu fora de casa, venceu o Sampaio Corrêa nos pênaltis por 5-3, garantido também aí classificação para a próxima fase. E aí, de volta a Libertadores, o Santos jogou em casa e venceu o Nacional do Uruguai, 3-1. Tá aí o primeiro gol, o Santos abriu 2-0. Gabigol expulso por essa entrada aí. Não sei se ele já tinha um amarelo, né? Aí foi julgado por segundo amarelo, acabou expulso. E aí o Santos abriu 2-0 e depois perdeu um pênalti, rapaz. Tá aí 2-0 Santos. E aí o pênalti perdido pelo jogador do Santos. Logo em seguida, o Nacional esboçou uma reação, diminuiu, fez 2-1. E aí a sorte que o Santos rapidinho foi lá nesse contra-ataque e o Sacha marcou e deu números finais ao jogo. Santos 3-1 no Nacional do Uruguai. Legal? Hoje foi recheado de gols aí para você, muitos gols por todo o Brasil, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano, e na segunda-feira tem mais show da rodada aqui na Web TV Minas.